Boa tarde, galera. Estou com muita saudade de vocês, mas nesse momento nós precisamos ficar em casa. Eu aqui na minha casa trabalhando, organizando as aulas online, e você na sua casa aí também estudando na sala online, tudo bem? Mas vamos rezar que logo isso vai passar e nós vamos estar na escola novamente estudando presencialmente, tá bom? Então, um beijo para vocês e vamos focar aí nos estudos. Hoje, o que eu vim falar para vocês é fazer uma revisão de tudo que nós estudamos na sala online e também nas aulas presenciais, tá? Nós vamos falar sobre as relações ecológicas, que nós estudamos sobre o quê? Sobre a protocooperação, sobre o comensalismo e sobre sociedade. Então, vamos recapitular isso daí, tá? Para que nós começamos a fazer atividades avaliativas também. Então, os seres vivos de um ecossistema costumam interagir entre si. As relações mais comuns são as de alimentação. Nós vimos isso também lá nas primeiras páginas da apostila, quando nós falamos sobre cadeia alimentar, ok? Então, vamos lá. As formigas se relacionam com as plantas, né? Ou os fungos que comem. Os tamanduás, por suas vezes, se relacionam com as formigas, que são seu principal alimento. Já as gaivotas se relacionam com os peixes que capturam, né, para comer. Já os peixes se relacionam com as algas e com os pequenos animais dos quais se alimentam. Então, os seres vivos também se relacionam para se reproduzirem, cuidando dos filhotes, disputando territórios e também se protegerem. É o que nós vamos ver na semana que vem, tá? Vou fazer uma videoaula sobre outros tipos de relação entre os animais também, que nós vamos falar um pouquinho sobre o predatismo, sobre o parasitismo. Mas hoje a nossa aula vai ser focada, tá? Nós vamos focar em cima da protocooperação, do comensalismo e da sociedade. Vamos lá então. Vamos revisar o que é essa protocooperação. Em um jardim, é comum observarmos as abelhas e os beija-flores pousando nas flores para se alimentarem do néctar. Ao sair da flor, esses animais levam grãos de pólen grudados em seu corpo todo, né? E quando chega a outra flor, deixam esses grãos que servem para a reprodução da planta. Nós já discutimos isso em sala de aula e sabemos que esse transporte de grãos de pólen, quando de uma flor para a outra, que ocorre tanto com as abelhas quanto com os beija-flores, chama-se polinização, tá? Então, nesse processo, a abelha e o beija-flor se alimentam do néctar das flores e espalham grãos de pólen de uma flor para a outra, permitindo a formação de frutos e sementes. Desse modo, tanto os animais quanto as plantas se beneficiam nessa relação. Vocês conseguiram entender que na protocooperação, a relação entre os dois animais, a relação entre um animal e uma planta, os dois lados são beneficiados? Isso que é a protocooperação. Por exemplo, quando a abelha vai colher o néctar, né? Colher o pólen, né, das flores, o que acontece? A abelha vai se alimentar daquele néctar, né, e também está sendo beneficiada dessa forma. Como também a planta está sendo beneficiada com a abelha, porque através da abelha que está ocorrendo a polinização. Então, isso que é a protocooperação, onde a relação entre dois seres, os dois lados se beneficiam. Pode ser tanto animal com animal ou uma planta com animal. Quais são outros tipos de exemplos que eu posso dar de protocooperação? Mamíferos e aves. Inclusive na atividade, na sala online, eu coloquei lá uma questãozinha para vocês falando sobre um pássaro, né, e a girafa. O que acontece? A maioria dos mamíferos, né, tem carrapatos. E o carrapato, depois nós vamos estudar mais um pouquinho, que nós vamos falar um pouco sobre o parasitismo, né? Eles incomodam esses animais e podem levar até a morte. Então, o que acontece? Os pássaros comem esse carrapato. O alimento do pássaro é o carrapato. Então, ele vai pousar ali na girafa, no boi, né? E vai ficar em cima do boi e não machuca.
Não machuca, porque é um animal muito pequeno, o passarinho, e o boi ele já é grande, né? A girafa já é bem grande. Então não ocorre não ocorre prejuízo para esses animais, tá bom? Então o passarinho vai ali ficar comendo os carrapatos desses mamíferos grandes, tá? E ele está se alimentando desse carrapato. Então o passarinho está sendo beneficiado, ok? Porque é a alimentação dele. Mas e o boi? E a girafa está sendo beneficiado? Sim, porque o passarinho está tirando todos os carrapatos dele. Para o quê? Evitar uma doença, possivelmente. Ok? Tranquilo? Também nós temos um exemplo de protocooperação, que é a acácia, que é uma planta, e das formigas também. De que forma esses dois seres vivos, a planta e a formiga, se beneficiam entre si? A acácia, né, porque ela serve de abrigo para as formigas. Dentro do espinho da acácia tem tipo um tunelzinho, as formigas ficam escondidas ali em caso de chuva, alguma coisa. Então o espinho da acácia forma um abrigo para as formigas, tá bom? E o que a acácia tem benefício disso? Porque as formigas protegem a planta dos fungos. Então os fungos vão ali prejudicar a planta, onde as folhas vão ficar amareladas, né? Onde pode matar a planta. Então, para que esses fungos não matem as plantas, as formiguinhas vão lá e comem o fungo. Então, os dois seres vivos aí, eles se autoajudam. Então, é por isso que é protocooperação. Beleza? Então, agora nós vamos falar sobre o comensalismo. Apesar de um ser vivo no comensalismo, apenas um ser vivo é beneficiado, tá? Mas também o outro ele não é prejudicado, sem prejudicar o outro. Ou seja, um exemplo bem clássico de comensalismo é a rêmora e o tubarão, né? A rêmora é um pequeno peixe, né? Que fica ali perto da boca do tubarão, que o tubarão ele é um predador muito grande, né? Então, quando o tubarão come outros peixes ali, aí ele vai estar comendo e vai estar caindo a alimentação da boca do tubarão. E essa rêmora, ela fica bem pertinho do tubarão, de modo que ele não coma a rêmora, né? Mas aí a rêmora fica se alimentando dos restos que o tubarão deixa cair da sua boca. É um exemplo de comensalismo, tá? Outro exemplo de comensalismo também, abutres, né, e os animais carnívoros. Vamos lá, por exemplo, numa selva, né? O leão caçou uma capivara, matou e está ali comendo. O leão, quando está sozinho, ele não consegue comer a capivara toda. O que acontece? Ele vai comer, quando o leão estiver satisfeito, por exemplo, ele vai vai deixar aquela carne apodrecendo lá, aquela carne largada lá da capivara. Aí o abutre, ele fica sobrevoando para quando o leão for embora, ele vai lá, ele vai pousar sobre aquela carcaça ou aquela carniça, né? E vai comer o resto que o leão não quis. Isso também é um tipo de comensalismo. Por exemplo, o abutre prejudicou algum animal? Não. Ele apenas o quê? Comeu o resto do leão. Então, nenhum prejudicou. Por exemplo, o abutre não prejudicou o leão. Mas o leão, mas o abutre se beneficiou dos restos deixados pelo leão, tá bom? Outro tipo também que nós podemos falar de comensalismo são os urubus e nós seres humanos. Um exemplo, todo o nosso lixo, quando a gente deixa restos de comida, né? Aí nós temos que separar para a coleta seletiva. E da coleta seletiva, eles vão separar os materiais que dá para ser recicláveis e os que não dá para ser recicláveis. O que não dá para ser reciclável é o quê? O tipo de alimento que a gente joga fora. Então, esses alimentos, eles vão para os lixões, né? Também que são chamados de aterros sanitários. Aí lá é um campo muito grande, e aberto, né? Onde vai sendo depositado todo aquele lixo que ele não é reciclado.
Então, geralmente nos aterros sanitários, ou lixões, como nós costumamos falar, os urubus ficam sobrevoando. Por quê? Ele sente fome, né? E aí ele vai, quando os seres humanos já tiverem jogado o lixo ali, eles vão pousar naquele tanto de lixo e ali vai comer os restos que nós, seres humanos, deixamos no lixão, tá bom? Então também é um exemplo de comensalismo. Agora, também tem as orquídeas e as bromélias. Essas duas são duas plantas, né? Que as orquídeas e bromélias vivem sobre troncos e galhos de árvores. Essas plantas usam as árvores como suporte e assim obtêm mais luz. Nessa relação, a árvore não é beneficiada nem prejudicada. Eu não sei se a mamãe de vocês, a vovó de vocês, tem as plantas orquídea ou bromélias. Muitas pessoas utilizam os troncos da árvore, por exemplo, abre um buraquinho ali na árvore e põe a raiz da bromélia ou da orquídea. E aquela plantinha ali que a mamãe ou a vovó colocou vai criar raízes no próprio tronco de qualquer outra árvore. E ali ela vai, né, tirando sais minerais e vai crescendo também junto da árvore. A árvore não foi prejudicada e a orquídea está sobrevivendo naquele tronco ali, e, tendo uma sombra para ficar também, e as duas partes, uma parte está sendo beneficiada, mas a outra sem problema nenhum, tá bom? Nem é beneficiada, nem prejudicada. E aí nós vamos falar, que para mim assim, é uma das relações ecológicas mais fáceis de reconhecer, que é a sociedade, né? Quando o indivíduo de uma mesma espécie vive em grupos, dividindo as tarefas entre si, diz que eles formam uma sociedade. Nas espécies sociais, os indivíduos vivem sempre em grupos e são incapazes de viver sozinhos, né? É o que acontece entre as formigas, os cupins e a maioria das abelhas. O que são espécies, né? Espécies são seres semelhantes que podem cruzar, gerando descendentes férteis. Por exemplo, o gato e a gata são seres da mesma espécie, né? Por exemplo, também o cavalo, né, e a égua também são da mesma espécie, tá bom? E quais são outros exemplos de sociedade também, fora as formigas? Nós temos as abelhas e as vespas. Então, o que é a relação sociedade? É quando esses animais da mesma espécie, eles se organizam de modo a trabalhar junto em benefício de todos aqueles que ali estão. Por exemplo, a formiga, né, tem várias castas lá, né? Então, cada uma vai fazer uma atividade que vai beneficiar todo o grupo, todas aquelas formigas que moram no formigueiro, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje, espero ter esclarecido. E eu gostaria só de tirar uma dúvida aqui de alguns alunos. Tem aluno confundindo comensalismo com protocooperação. Então, vamos recapitular. A protocooperação, os dois seres que se relacionam, os dois lados são beneficiados. Isso é a protocooperação. Qual a diferença do comensalismo? No comensalismo, apenas um ser vivo é beneficiado. O outro não é prejudicado e nem beneficiado. Tudo bem? Então é isso aí, galerinha. Beijos, abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau.